Que bênção, né? Mais uma devocional, que bom, né? Nós estarmos aqui juntas para mais um dia, né? Mais um momento, refletimos na palavra do Senhor. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Obrigada por sua companhia. É uma bênção poder fazer a minha devocional compartilhando com você também desse momento, né? E que bênção. Eu recebi ontem um recadinho no direct de uma moça que tem acompanhado pelo YouTube. E você vê, né, como a palavra de Deus vai se espalhando, como quando a gente fala para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, né, usa-me a mim. E o Senhor vai dando meios, vai capacitando, vai trazendo aqueles que Ele tem chamado para perto dEle. E se você está ouvindo essa palavra, se você tem acompanhado as devocionais, né, sinta-se amada pelo Senhor, amado pelo Senhor. Isso é cuidado de Deus para com a sua vida, né? Isso Ele está chamando aqueles, né, que Ele quer para mais perto dEle, para mais perto de Cristo, né, para se colocar diante da cruz de Jesus, né, reconhecendo o Senhor Jesus como Senhor, Salvador das nossas vidas. Hoje nós vamos ler o Salmo 19, mas nós vamos nos atentar a um versículo que fala sobre a alegria. Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Porque, como eu falei, né, minha voz ainda está recuperando depois de uma semana de infecção e de inflamação, e eu tô não me ouvindo direito ainda, mas espero que vocês estejam me ouvindo bem. Vamos lá então, se você está com a sua Bíblia, eu estou lendo na versão NVI, que é a nova versão internacional. Se você está sem sua Bíblia, é só me acompanhar na leitura. Salmo 19 é um salmo de Davi e diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido e há grande recompensa em obedecer-lhe. Eu vou parar. Não, vou continuar. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que eu conheço. Também guarda os teus servos do pecado, de pecados intencionais que eles não dominam. Então eu serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Amém. O Salmo 19 é um salmo do rei Davi, é um salmo muito lindo. Todo ele é muito lindo, como nós acabamos de ler. E nós poderíamos falar aqui versículo após versículo desse salmo, né? E aí a gente teria quase a manhã toda de reflexão na palavra do Senhor. Mas hoje nós vamos nos atentar a um versículo, que é o versículo
que é o versículo... Peraí, viu, gente? 9. Versículo 8. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. É sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre alegria de coração. E aqui é uma promessa, esse versículo é uma promessa para você, uma promessa para alegrar o seu coração. Os preceitos do Senhor são retos, são justos e alegram o coração. Quando você, mãe, esposa, mulher, né, sendo mãe ou não, e você, homem, que pode estar ouvindo também a nossa devocional, quando você está triste, quando você está desanimada, quando você está cabisbaixo, quando você está, né, sem brilho, apagada, todo o seu lar reflete você. Uma mãe dentro de casa triste, deixa todo um lar triste. Todo mundo não fala com a mãe, ela não tá legal, e toda a casa se transforma. Nós, mulheres, os homens também, claro, né? Mas nós, mulheres, temos esse dom de Deus de sermos o termômetro da nossa casa, né? O termômetro emocional, né? Nós sabemos disso. Quando nós estamos bem, tá todo mundo bem. Mas quando a gente não tá bem, né? O marido já fala mais baixo, o filho já não quer deixar a mãe mais chateada, o ambiente da casa já muda. Nós temos esse dom. Quando nós estamos tristes, todo o nosso lar fica triste. Mas, em compensação, quando a gente está feliz, quando a gente está alegre, quando a gente está otimista, né? Nós somos capazes de nós mudarmos todo o ânimo da nossa volta. Todos ao nosso redor ficam mais animados, ficam mais otimistas, ficam mais alegres, né? Todos ficam. Nós realmente somos o termômetro da nossa casa. E a promessa de hoje, esse versículo que a gente leu aqui, que é o versículo 8 do Salmo 19, ele é uma promessa para você, minha querida, meu querido, que está desanimada, que está triste, que está cabisbaixa, que está sem motivo de sentir alegria, que há muito tempo, na verdade, talvez você fala, faz tempo que eu já não sinto alegria. Essa palavra é para você. Receba com o coração aberto. Receba como o Senhor, sendo o seu Pai, o nosso Pai, falando, filha, eu vou te falar hoje sobre o que é alegria. Que alegria é essa que você tem esperado, que você tem buscado? Tem uma frase de John Wesley que diz o seguinte: não há verdadeira alegria a não ser na presença de Deus, né? Quando a gente sabe que a gente está diante de Deus, né? A gente realmente sente essa verdadeira alegria. E a gente, por outro lado, precisa nos lembrar em todo o tempo que nós temos um inimigo das nossas almas, né? E a função do inimigo das nossas almas é matar, é roubar, é destruir. E tantas vezes você está se aproximando de Deus, você está se aproximando dessa palavra, você começa a sentir uma verdadeira alegria no teu coração, mas quando vê, o inimigo das nossas almas faz de tudo, levanta pessoas, levanta comentários, levanta palavras rudes, levanta coisas que vão tentar tirar, roubar a alegria do nosso coração. Como que ele faz isso? Tentando nos tirar da presença do Senhor, se afastando do Senhor, né? E aí começa a colocar no teu coração dúvidas, começa a colocar no teu coração pessoas que que vão tentar realmente te afastar de Deus, né? Que não pertencem àquele ambiente, que não entendem daquilo que você está vivendo. Então, em nome de Jesus, que você peça ao Senhor sabedoria e discernimento para perceber quando isso acontece na tua vida, né? Mas esse versículo, essa promessa, ele nos oferece uma fonte de alegria. É um remédio, essa alegria para a nossa alma, cansada, desanimada, para a tua alma hoje sem vigor, né?
essa promessa para você é como se fosse uma cura, um remédio, é um antídoto. Ela fala o seguinte: os preceitos do Senhor são justos, né? São retos. E o que são os preceitos do Senhor? Vamos meditar nisso hoje. Os preceitos são ordens. Então, as ordens do Senhor, os estatutos do Senhor, as orientações do Senhor, os princípios do Senhor, eles são justos. É isso que vai te dar alegria, né? Vão trabalhar em você princípios divinos, vão moldando o teu caráter, né? Conforme essa orientação divina, né? E como é bom, são leis, são mandamentos para nós indispensáveis para promover a nossa real felicidade. E a gente tem que entender que essa real felicidade, ela vem unicamente do Senhor, do trono da tua graça. Vem dele a nossa alegria. E essa alegria nunca ninguém vai roubar de você. Então, assim, os preceitos, então, né, a palavra do Senhor, que são retas, que elas vão alegrar o teu coração, é a própria palavra de Deus. Se você tem buscado e se perguntado: Deus, fala comigo. Senhor, se é que o Senhor existe, fale comigo. Pai, eu tenho ouvido tanto falar a respeito do Senhor, fala também comigo. Que você leia a Bíblia e entenda, isso não é um livro antigo e não é um livro ineficaz, pelo contrário, é uma palavra viva. E aqui na leitura e nessa meditação, como nós temos feito todos os dias, um pouquinho após pouquinho, né? Pequenas porções diárias, ou se você tiver com muita fome, com muita sede, uma meditação maior, né? Isso é alimento para a tua alma. Veja, e isso vai moldando o nosso caráter, mas vai moldando a nossa mente, vai moldando a nossa alma, vai fazendo com que você controle a tua língua, porque você, tão machucada, tão cansada, tão desanimada e tão triste, as palavras que têm saído da tua boca têm ferido as pessoas que estão ao seu redor. Você está ferindo as pessoas que você mais ama dentro da tua própria casa. E você não está fazendo isso porque você quer. Você está fazendo isso porque você está distante de Deus. Reconheça isso. Distante daquele que pode te dar paz. Distante daquele que pode te orientar. Os preceitos do Senhor, as ordenanças, os conselhos. Sabe quando a gente ouve um bom conselho do nosso Pai e a gente fala: Pai, obrigada, porque o Senhor tem o melhor para mim, né? O Senhor sabe que é melhor para mim. Assim é com o nosso Deus, é o nosso Pai Celestial. E então, esse efeito desse remédio, que são os próprios estatutos de Deus, ele vai gerar em nós retidão. Ele vai nos revelar, ele vai nos conduzir por caminhos de paz, por caminhos verdadeiros, por caminhos retos. A Bíblia fala, né, no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Talvez você hoje, sem alegria verdadeira, sem essa paz verdadeira, dentro do teu quarto, dentro do teu banheiro, no seu secreto, você esteja se sentindo triste, sem ânimo, desanimada, tristeza mesmo na alma, tristeza que está te corroendo aqui por dentro. E aqui dentro está um ambiente escuro, a tua mente está escura, você já não vê saída, você já não vê motivo realmente de se alegrar. Veja só, se ter essa alegria. E aí vem essa palavra, fala: lâmpada para os nossos pés é o caminho, é a palavra do Senhor, é luz para os nossos caminhos. É essa palavra que vai iluminar a tua vida, mas vai jogar luz primeiramente aqui dentro. É dentro de você que essa luz precisa entrar, bater e mostrar aí dentro o que está sujo. Mostrar aí dentro, né? Revelar os seus pecados, as coisas que você tem feito que você não gostaria de fazer, aquele comportamento feio, aquele pensamento feio, aquele sentimento corrosivo. Então, que em nome de Jesus você permita que essa luz, esse preceito reto que é a palavra do Senhor
Entre aí dentro do teu coração e da tua mente e permita que Ele mostre a você aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser limpo, aquilo que precisa ser alterado. Permita que o Senhor é o nosso oleiro, molde o teu caráter, molde o teu pensamento, molde a tua alma, o teu coração, que o Espírito Santo do Senhor vá fazendo essa boa obra no teu coração. E Thomas Watson diz o seguinte, que o inimigo das nossas almas, ele fica tentando apagar a luz das Escrituras de uma maneira ou de outra. Então, que você fique atento, né? Porque realmente, né, o inimigo está ao derredor, bradando como um leão, procurando a quem ele possa tragar. Fique firme, vigie e guarde, em nome de Jesus, essa palavra que você tem recebido. E o resultado desse remédio é a alegria do coração, né? O viver correto, o viver de maneira que você sabe que você está agradando a Deus, é isso que vai gerar a alegria do teu coração, né? Você poder ficar em paz, você saber que você pode não ter tudo o que você deseja, não fazer tudo o que você quer, gostaria de ter feito ou fazer, mas você sabe que você está no caminho do Senhor que tem te conduzido, né, mais e mais perto a Ele. Quando você vai viver, gente, de acordo com essa alegria do Senhor, dos seus preceitos, você é invadido por um sentimento que ninguém vai poder tirar de você. Creia nisso, sinta isso, né? E conforme-se com isso, né? Se sinta fortalecido. Essa alegria ninguém vai poder tirar de você. Você pode estar no meio da tempestade, mas o teu coração vai estar em paz e alegre. Você pode estar no meio, passando ali, como diz o Salmo de 23, né? Andando pelo vale de sombra e tua morte, ainda assim você se alegra no Senhor, porque Ele está cuidando de você. E que essa alegria, gente, saiba que não é superficial, não é externa, mas ela brota do teu coração. Então que você hoje se agarre nessa promessa, agarre nessa palavra, né? Agarre nessa promessa e ore a Deus, peça a Ele uma verdadeira alegria. Amém? Eu vou só contar uma coisa para vocês. Eu me lembrei disso agora, de manhã, quando eu estava vindo para cá. Quando eu era jovem ainda, com 19 anos, eu acho que eu já contei essa história, mas eu me lembrei exatamente disso. Eu, com 19 anos de idade, eu fazia, né, faculdade na Universidade de São Paulo, eu fazia artes cênicas na época. Eu morava na Vila Madalena, que é um bairro muito boêmio lá de São Paulo. Eu tinha muitos amigos, eu tinha uma agenda muito agitada. Eu tinha muitas coisas para fazer, né? Eu tinha, por ser um bairro boêmio, você tinha muitos bares e muitas festas, e a gente estava sempre numa rotina de coisas, né? Enfim, de atividades. E eu me lembro que quando eu, com 19 anos, foi aí que eu fui buscar ao Senhor. Teve um dia, e eu nunca me esqueço disso, eu cheguei, subi, né, meu prédio era na Vila Madalena, e eu fui caminhando para casa depois de uma festa. E eu estava numa festa, num bar, né, dançando, ali no restaurante, num barzinho local. E eu estava muito feliz, eu estava com os meus amigos, dançando bastante. E eu subi para o meu apartamento, e eu tomei um banho, e eu coloquei minha cabeça no meu travesseiro. E eu falei assim, veja, eu não conhecia o Senhor nessa época. E eu falei assim, que alegria é essa? Que alegria é essa que quando eu chego alegre da festa, enquanto eu estava com os meus amigos, eu estava alegre, enquanto eu estava dançando, eu estava alegre, enquanto eu estava ali naquele ambiente, eu estava alegre. Mas que alegria é essa que ao chegar em casa e tomar banho e estar aqui sozinha, foi embora? E aí eu falava que eu sofria, eu coloquei isso na minha cabeça, eu sofria da síndrome da alegria do travesseiro, que era só colocar a minha cabeça no travesseiro, que toda a alegria do meu dia ia embora.
E foi nesse momento, gente, eu não esqueço desse dia. Nesse momento, eu coloquei a cabeça no meu travesseiro e eu falei que alegria é essa, que é só eu colocar a minha cabeça no travesseiro, ela vai embora. E aí eu me lembro que eu falei assim: Deus, se o Senhor existe, e o Senhor me mostre, porque eu acredito que viver não é só isso. Que alegria, que felicidade não é só isso. Porque quando eu chego em casa, tudo sai do meu coração, tudo vai embora. E aqui eu sozinha, depois de ter tomado banho, ter tirado a maquiagem, tá ali deitada sozinha, aquilo não era nada. Aquilo tinha ido embora. E eu comecei a falar: Senhor, se é que o Senhor existe, que o Senhor me mostre qual é o sentido real dessa vida. Porque deve ter um sentido real. Veja, aos 19 anos de idade, quase 20, eu não tinha tido nunca um relacionamento com Deus. Nunca. Eu não tinha tido nunca um relacionamento com Deus, não conhecia a tua palavra. E aí eu passei por um período de depressão, né? Bem nessa época, eu fiquei realmente doente. E foi aí, né, que em um outro momento eu conto que eu conheci o Senhor, que eu fui apresentada sobre o que era o Espírito Santo, ouvi falar sobre Jesus, sobre o sacrifício dele, e ouvi falar sobre a alegria do Senhor, que era a nossa força, que Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. E quando eu ouvi essas palavras, o meu coração estava tão sedento e tão triste, tão rachado, tão sem esperança, que quando eu ouvi falar que o Senhor era a nossa força e Ele era a fonte de toda a alegria dentro da minha alma, eu falei: Deus, obrigada, porque era isso que eu precisava entender. O que era o Senhor? O Senhor é a fonte de toda alegria, é a fonte de toda vida, é a fonte de toda esperança. Ele dá fé, e fé é dom de Deus. Ele chama os teus filhos, chama as tuas filhas, Ele cuida, Ele coloca no colo, Ele renova a esperança, Ele dá paz. Veja, as circunstâncias ao redor não mudaram, mas aqui dentro eu já tinha uma verdadeira alegria. Aqui dentro eu tinha conhecido a fonte, o Senhor, dono de todas as coisas, dono de mim, meu dono, que me criou com um propósito, com uma função. E quando eu descobri isso, nunca mais na minha vida, né, sobre essa síndrome de alegria de travesseiro, porque com o Senhor, os nossos dias, né, às vezes eles são difíceis, temos provas, temos lutas, provações, passamos por momentos difíceis, mas a alegria do Senhor, a verdadeira alegria que vem da palavra dele, dos ensinos, dos preceitos, do seu cuidado, isso ninguém tira de nós, né? É você descansar a cabeça do travesseiro e falar: Senhor, obrigada, porque apesar de tudo isso, eu sei que o Senhor tem cuidado de mim e nada foge ao teu controle. Então, gente, que isso que eu contei hoje, né, vocês possam se animar, que vocês busquem ao Senhor de todo o coração. Ele é a fonte da verdadeira alegria. E não passa, né? Não passa. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te visite de maneira especial hoje, né, através do teu Espírito Santo, e ministre ao teu coração. Que essa palavra, uma sementinha, foi só uma sementinha, gerada, colocada no teu coração, né, possa crescer e germinar, né, e dar frutos para a honra e glória do Senhor. E que você possa também testemunhar daquilo que o Senhor tem feito por você. E fala: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Esse é o Salmo 126. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Que você possa também afirmar isso de todo o teu coração. Nós estamos acabando agora a nossa devocional, nossa meditação do dia, na palavra. Obrigada por sua companhia. É uma bênção, né? Poder compartilhar desse momento com você. Que Deus te abençoe muito. Obrigada pelo seu carinho. A gente volta a se ver amanhã. Então, Deus te abençoe, viu? Bom dia.
E só complementando, a verdadeira alegria, né, a gente encontra em Cristo, é a salvação em Cristo. É saber que Cristo morreu naquela cruz para nos perdoar de todo pecado, né, para nos resgatar, né? Foi o sacrifício feito por Jesus naquela cruz, o sangue derramado, a salvação em Cristo, pela graça do Senhor fomos salvos. E essa é a fonte da verdadeira e eterna alegria. Eu não falei isso na hora na live, mas eu não poderia deixar disso registrado aqui, né? Somos salvos pela graça, né, do Senhor Jesus, e isso é a verdadeira e maior alegria de todas.